Oi, pessoal. Eu estou gravando aqui um tutorial que seria um resumo aqui da nossa aula de hoje, né? Então, a gente trabalhou a definição de comportamento e o nosso paradoxo 1, que era do hardware versus o software. A gente fez para a gente poder chegar a essa concepção, a gente listou uma série de palavras que vinham à mente de vocês ao vocês utilizarem a palavra comportamento, né? Foram muitas. A gente trabalhou também aqui a questão se estavam certas ou erradas, e a gente teve uma divisão aqui dos grupos em que metade, né, quase metade acreditava que estavam todas certas e outra metade que tinha algumas erradas. E essas erradas, elas foram relacionadas principalmente com ou por serem muito específicas ou por serem muito amplas. O fato é que todas estão certas, né? Porque o comportamento é algo que envolve de fato aqui tanto questões mais amplas como a expressão, a movimentação do corpo, como também coisas mais específicas, comportamentos específicos, como raiva, como afeto, como emoção. Eu pedi para vocês sintetizarem comportamento ou todas essas palavras em apenas uma, e a Helena, né, acabou acertando aqui e sinonimizando o comportamento com vida, né? De fato, todo ser vivo, seja ele até um protozoário com a sua única célula, ou uma planta, que é um organismo séssil, um fungo, eles têm comportamentos, né? Eles são sésseis, mas eles também se movimentam, mas principalmente eles reagem ao ambiente, né? Então, o estar vivo é você reagir, né? Por isso essa palavra ação e reação apareceu aqui, e ela aparece, a ação aparece no término de várias palavras, né, que a gente vê aqui no nosso quadro também. Então, comportamento é sinônimo de vida, né? Então, o ser vivo se diferencia justamente porque ele está reagindo a esse ambiente. E a forma como ele reage, ela tem um contexto muito específico que faz com que esse organismo tenha essa identidade dele como organismo e que ela perde essa identidade a partir do momento que ele deixa de reagir, ou seja, ele deixa de estar vivo. Embora a vida seja algo fantástico, magnífico, a gente tem o ser humano tem um desafio muito grande de dominar a vida, seja no seu início ou no seu final, né? Sendo que no início ele já avançou muito com técnicas de clonagem, com reedição gênica, fertilização in vitro. A morte também ele está conseguindo aumentar bastante, né? A expectativa de vida já dobrou com o uso de equipamentos e medicamentos, né? Mas mesmo assim a morte um dia ela ainda acontece, né? Porque ela é uma prerrogativa do ser vivo, essa limitação desse organismo, uma vez que essa vida ela é passada para frente quando esse material genético ou essa forma de reagir ao mundo, ela também é passada para frente nas suas descendências, né? Inclusive, hoje a gente sabe que, além do contexto genético, o contexto epigenético também ele pode ser transferido, né? Que é algo mais rápido do que essa transferência genética. Essa vida, ela é de fato um grande desafio para a gente, né? Para nós biólogos, a vida, ela é o nosso objeto de estudo, né? O que a gente estuda, embora bastante desafiante, com bastante definições. O ser vivo é se comportar, né? E como ela tem essa ligação genética, é lógico que eu posso ver formas de reagir ao mundo, ou seja, estratégias de sobrevivências relacionadas a grupos, né? Que caracterizam o ser humano, um cachorro, um gato ou um primata, enfim, um macaco, a forma como ele reage ao mundo, ou seja, esses comportamentos padrões, embora a gente tenha um contexto específico que é único de cada indivíduo. Essa relação filogenética do comportamento, ela justamente traz essa análise, essa perspectiva etológica do comportamento, que vê o comportamento sobre o ponto de vista evolutivo. Então, a palavrinha mágica que a gente usa aqui na aplicação da etologia é justamente a comparação. Eu preciso comparar o comportamento de um indivíduo com o outro para saber se ele faz parte desse grupo taxonômico ou se é uma característica específica daquele animal. Então,
Comparar é a palavra mágica. E essa comparação, ela é muito fácil quando a gente vê, por exemplo, se eu vou comparar o comportamento de um cachorro e eu vou comparar ele com um lobo ou com outros canídeos, cachorro do mato, hiena, enfim. Eu tenho outras espécies que estão próximas dele que me permite fazer uma análise mais precisa desse comportamento. Quando a gente fala em ser humano, a gente tem um complicador que a gente é um gênero único dentro de uma família hominídea, né? Um gênero único, uma espécie única. Não que nós sejamos os únicos, outros hominídeos viveram por aqui, né? Passaram por aqui e viveram por aqui durante 800 mil anos, 700 mil anos, enfim, né? Viveram por aqui muitas espécies, mas todas elas foram extintas, né? E acabou sobrando apenas nós, Homo sapiens, que se originou há mais ou menos 300 mil anos, mas que teve toda a sua modificação corporal, tamanho do cérebro, comportamento, enfim, findado há 100 mil anos atrás, quando surge o homem moderno, ou a subespécie chamada de Homo sapiens sapiens, né? A partir desse momento, nós chegamos a conviver com outro hominídeo, o Homo de Neandertal, que há 40 mil anos foi extinto, né? Provavelmente por uma influência desse Homo sapiens que veio da África, né? Esse Homo de Neandertal, ele era um hominídeo que vivia na Europa. Esse Homo sapiens, então a gente tem esse grande problema, né? Com quem que eu vou comparar o comportamento humano? Eu posso até pegar evidências ao estudar a arqueologia de comportamentos humanos através de pegadas, tipos de enterro, tipos de objetos. Eu consigo até deduzir como que seria o comportamento desse hominídeo, mas o comportamento ele não deixa fóssil, né? Então ele traz esse contexto complicador e eu vou ter então que comparar com o meu parente mais próximo, que é o chimpanzé, né? Esse chimpanzé cujo nosso ancestral em comum dividiu a gente em duas espécies há 5 milhões de anos, né? Que é um tempo muito grande, né? Então eu olho para trás e vejo um gap enorme e a partir lá no fundo eu vejo o meu parente mais próximo, que é o chimpanzé, que é onde de fato a gente vai procurar muitos dos nossos referenciais, dos nossos comportamentos, né? Os estudos mostram que nossos comportamentos, na verdade, quase todos esses nossos comportamentos, eles são também identificados em outras espécies, principalmente com o chimpanzé, né, que divide com a gente 98,2% do seu genótipo, então nós somos de fato muito parecidos, né? Embora morfologicamente a gente tenha diferenças que permitem diferenciar bem, né, entre os dois, né? A gente tem, ao longo da nossa história, né, então, até foi solicitado na turma para pontuar 2 comportamentos, né, ou alguns comportamentos que sejam especificamente humanos, de fato, apareceu ali o contexto da espiritualidade e o contexto da linguagem verbal, né? A espiritualidade a gente não tem, de fato, como acessar se os animais possuem ou não, né, uma vez que ela traz um contexto muito de conexão, né? De estar presente, né? Então, provavelmente isso existe assim nos animais, que é uma coisa que a gente luta para não perder, né? Essa questão da espiritualidade, de se colocar presente corpo, mente e espírito no mesmo local, no tempo e no espaço. Talvez o acreditar em algo maior seja um passo maior que a gente tenha dado, mas isso é um pouco mais difícil de comprovar. Mas a linguagem verbal, sem dúvida nenhuma, uma linguagem que vem da gente dar nomes e conceitos, da gente ter o polegar opositor que permitiu com que a gente escrevesse e criasse os símbolos, né? É algo que nos diferencia e que nos trouxe esse contexto racional muito mais efetivo do que nos outros animais. Esse ser humano, ele surge então, esse ser humano moderno, há 100 mil anos atrás, a partir dessa data, esse ser humano não mudou nada. Em termos de demandas biológicas, nós somos exatamente o mesmo. Demandas biológicas, fisiológicas e os nossos ritmos de vida, né? O tempo de gestação, a necessidade de sono reparador de pelo menos 8 horas, a necessidade de ingerir água, a necessidade dos nutrientes para poder manter o metabolismo do nosso corpo, né?
Todas essas demandas, elas são as mesmas, né? Há 100 mil anos. A gente era um povo nômade que se locomovia o tempo todo, o dia inteiro se movimentando, nosso corpo foi feito para ser movimentado, e que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, 12 mil, com alguns dados, quando esse ser humano consegue fazer essa transposição do continente africano para o europeu, ali pelaquela conexão que havia ali entre a África e os Emirados Árabes, por um momento em que havia uma redução, né, do nível dos oceanos, fez com que eles entrassem numa região muito fértil, né, que é a região do rio Eufrates, e a partir dali ele começasse a desenvolver a agricultura. Existem diferentes teorias, né, de como que isso se deu. O fato é que em pouco tempo ele estava conseguindo dominar o crescimento, né, das plantas e dos animais, e ele já não precisava se locomover quilômetros e quilômetros para buscar comida ou para poder buscar carne, proteína animal, né? Ele tinha isso muito próximo deles. Então toda a arma que ele desenvolveu ao longo desse tempo para caça acaba sendo direcionada para a guerra, porque a partir desse momento ele começa a colecionar terras, objetos, e ele precisava proteger de outros, né, de outras tribos. Começa a se desenvolver então essas tribos, inicialmente com cerca de 120 pessoas, que foram crescendo, 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 até que há 3 mil anos surge a primeira cidade. Essas cidades são pequenas, né, cidades ainda fechadas por muros, né, por muralhas, e que acabam tendo que ter um funcionamento de divisão de tarefas e ficando cada vez mais, criando cada vez mais a dependência, né, desses segmentos sociais que vão surgindo e da administração dessas cidades, que de fato se tornam grandes a partir da Revolução Industrial, né, e que essa população rural acaba indo para os grandes centros. Primeira cidade há 3 mil anos atrás, Revolução Industrial há cerca de 100 anos atrás, e que acaba culminando agora, no momento que a gente está, nas grandes megalópolis, né, que são cidades com 28 milhões de pessoas, como São Paulo, Tóquio, Nova York. E uma mudança muito rápida, né, com o final da Segunda Guerra Mundial e o direcionamento dos investimentos e da indústria que antes era para o arsenal bélico, acaba sendo direcionado para utilização na pesquisa, no desenvolvimento científico. E aí a gente tem um avanço muito rápido da tecnologia e uma modificação na nossa estrutura social, que demanda da gente muito mais do que o nosso corpo de 100 mil anos pode dar. Por isso a gente fala desse paradoxo, hardware versus software. Então é como se o nosso corpo fosse um hardware, um computador do início da década de 90, e a nossa mente um software, seria um programa de 2011, no qual, quando eu tento rodar esse programa, esse software novo, numa máquina antiga, ele vai criar um conflito, que é o que a gente vive hoje, né? Então, o que nos faz humano vem desse todo o nosso desafio, dessa evolução nas savanas e desses dois processos, né? Uma vida errante e uma vida mais séssil, fixa, que acaba vindo com o advento da agricultura.